convidou-me a certa altura, digamos, para colaborar mais uma vez na revista Nova Águia, coisa que eu tenho feito desde o grupo, não é? E eu olhei para o título, para o tema, digamos, deste mundo. Como será Portugal daqui a 100 anos? E comecei a escrever. Eu tenho um caderno, há 20 anos, hoje sou um capa azul, não é? Já no número 147, o meu baú, digamos assim, é fácil guardar as coisas lá, e comecei a escrever. Mas comecei a escrever porque acabei depois por não escrever. A certa altura, confrontei diretamente com o texto e achei que tinha que ser ousado, tinha que ser corajoso, e por isso simplesmente dizer que a alma me está a ditar. E é um texto que está aqui. Eu me interesso por este tema desde há bastante tempo. Eu não sei se está aqui o Naldo de Castro. Eu passo já levar aquela fila, exatamente, me enganei. Agora já não vejo tão bem, mas fila suficiente. Um grande abraço. Lembra-se do nosso curso do 25, quando a certa altura o nosso grupo de trabalho, digamos, o nosso grupo de trabalho, digamos, foi confrontado com um texto que eu escrevi para aquele grupo, não é? E que depois acabou por ficar lá guardado, penso que no artigo do IDN, não é? Desse curso. Esse é o pensamento que o Fim de Contas está aqui. É mais completo, porque está aqui a minha reação, um pouco emotiva também, à pergunta: como será Portugal daqui a 100 anos? Dei este título: nos próximos 100 anos, a CPLP será ou Portugal não será? Claro que estava a pensar no André Malraux, não é o Luís Ferreira, em Évora, o Ministro de Évora, portanto, a vida toda do Luís Ferreira desde há muitos anos, não é? E realmente lembro-me perfeitamente que, nessa altura, ele disse: do homem do século XXI, ou será religioso ou não será. Evidentemente que é a inspiração de Malraux que está aqui neste livro. Nos próximos 100 anos, a CPLP será ou Portugal não será. Escrevi assim: o perigo que, na presente crise, corre Portugal é de alto risco. Pode mesmo pensar-se que é de morte. Para o ultrapassar, os partidos do arco do governo assinaram com o triângulo Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, um acordo de assistência financeira a Portugal que só por si implica um vasto espaço de perda de soberania, com ameaças reais de perda maior, mesmo de bancarrota, finalmente de colapso do Estado. Entrou o colapso do Estado. Dos governos dos Estados integrantes da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, vieram algumas palavras de simpatia e apoio. Mas a verdade é que a CPLP não entra na equação do plano de recuperação de Portugal. Nem se fala nela com algum sentido de futuro. Face à situação que estamos a viver, que é de asfixia e morte, temos de concluir que a CPLP não existe. Só existe para os poucos que somos. Ora, o único projeto que no horizonte pátrio visiona o futuro de Portugal, no quadro dinâmico da sua história, é este. O que significa que o Portugal que serve de referência à Troika não tem nada a ver com a história de Portugal, com a essência de Portugal e com o que, na finalidade a essa história e a essa essência, tem de ser o projeto de regeneração de Portugal, de ressurreição de Portugal. Ora, só no quadro vital da CPLP, espiritual, cultural, social, político, económico, financeiro, só nesse quadro Portugal pode ser e existir como um ator histórico relevante, como uma missão transcendente a cumprir. Como Teixeira de Pascoais claramente viu e disse, o povo que tornou possível a globalização física do planeta tem de completar a sua gesta histórica e ajudar decisivamente a tornar possível a globalização espiritual da Terra, pela união da humanidade. Uma parte importante da humanidade fala português, sente, pensa e reza, fala com Deus em português. A CPLP tem inscrito a fogo no seu próprio nome esse compromisso solene com a língua, nossa pátria, como profeticamente disse Fernando Pessoa. A lusofonia é, por si só e no seu sentido histórico e ontológico profundo, um projeto de fraternização espiritual da humanidade. O mundo atual é o que é e nós sabemos. Mas o saber verdadeiro, o saber que move as forças ocultas e profundas do ser humano,
não é apenas o saber do que houve e do que há. É, sobretudo, o saber genuinamente vivo, que é o do que há de haver. O passado e o presente só interessam para o futuro. O passado é o cemitério do que foi. O presente, a urna, o jazigo do que em breve vai deixar de ser. Só o futuro dá sentido e vida ao que foi e ao que é. Só o futuro é berço. Se na hora difícil e mortal que é esta nossa, vivemos desistentes do futuro, não merecemos um segundo sequer do presente que ainda temos. E somos um escravo no passado em que nos afirmamos gloriosamente no globo, que pela primeira vez se viu e assumiu como tal. A Europa não é o nosso futuro. A Europa é cada vez mais o nosso sepulcro, o nosso jazigo. A Europa próspera e infante, rica, como eles dizem, vive dos recursos que Portugal lhe propiciou com os descobrimentos marítimos. A Europa pensante e duvidosamente racional, que tem vindo a apunhalar a Grécia, vive da razão com que precisamente a Hélade iluminou o mundo e privilegiadamente a Europa, e com a razão alçou o homem inteiro à altitude máxima da sua humanitas. Tudo que na atual União Europeia transcende a perfuma da Europa originária, Grécia, Roma, Portugal, Espanha, pondo em simultânea evidência a transmutação cristã do Logos, que realiza o terceiro tempo do compasso da história espiritual da Europa. O padre Manuel Antunes ensinou-nos que a melodia helénica começou no mito, passou deste à razão e passou desta à mística. Tudo o que rescinde a esse perfume é o objeto sobre que se concentra, no fundo suicidariamente, a senha da Europa de Mamon, que mutilou a Europa, reduzindo-a ao euro. Nunca se tornou tão claro para mim que a fecundidade futura de Portugal e, no fim de contas, o mundo ibérico e mediterrâneo no seu todo, está alojada no seio da CPLP. A língua portuguesa é o nosso graal. A CPLP, o seu templo comum. Que assim seja nos próximos 100 anos.